Salmo 140. Nós continuamos a nossa exposição dos tesouros de Davi, e hoje, então, já chegamos no Salmo 140. E o título da nossa mensagem dessa noite é Vencendo o Veneno. Vencendo o Veneno, Salmo 140. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, meus irmãos, e nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem comigo atentamente cada versículo desse salmo. Diz assim a santa palavra do Senhor, ao mestre de canto, salmo de Davi. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Feche teus olhos. Peço ao Senhor para falar contigo nessa noite. Santo Deus, nós clamamos a Tua bênção neste momento. A Tua palavra foi lida e nós estamos atentos. Queremos estar atentos. Que o Senhor abençoe a cada irmão que está aqui neste momento. Que não tenha nenhuma distração. Que não haja conversa. Que não haja busca no celular, nas mídias sociais. Mas que haja um momento de atenção à Tua palavra, ao Teu nome que vai ser proclamado aqui nessa noite. E a Tua mensagem que entra no nosso coração e transforma a nossa vida, e é isso que nós precisamos. Precisamos ser transformados pelo Senhor. Use o Teu servo, Senhor, para trazer a mensagem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu creio que você não conhece essa história. Tinha uma menininha que usava uma roupa vermelha e ela tem um chapeuzinho vermelho, me parece. E ela estava andando para ir à casa, acho que me parece que era da casa da avó dela. E ela caminhando, e daí apareceu alguém e falou com ela, olha, passa por aqui, você vai onde? Vou na casa da vovó, tal. Passa por aqui, tem um atalho. E ela obedeceu aquela voz e foi naquele atalho, não é? E ali aquele mal que estava ali, tramando com a vida dela, correu e foi na casa da vovó. E chegou lá e falou com a vovó, e também falou uma mentira para a vovó, e tomou o lugar da vovó, e assim, esse chapeuzinho vermelho chegou lá, e era o lobo mau. Você conhece essa história, não é? A mentira do lobo mau. Mentiu para o chapeuzinho, mentiu para a vovó. Meus irmãos, Salmos de Davi, estamos nessa sequência, 8 salmos, os últimos 8 salmos de Davi, e o primeiro salmo dessa sequência trouxe então um louvor de Davi diante dos poderosos. Já o Salmo 139, que nós tivemos a exposição dele na quarta-feira, e foi uma bênção, um salmo que muitos decoraram, e enquanto eu lia, muitas pessoas falaram de cor novamente esse salmo, um salmo que impactou as nossas vidas e falou sobre como Davi ficou maravilhado diante do Senhor
maravilhoso demais para mim. Nós vimos, então, os atributos de Deus nesse salmo. E agora no Salmo 140, Davi então volta a falar dos problemas do mundo caído, em especial da depravação que há no homem e no veneno que há na língua do homem. Para Spurgeon, Davi, nesse salmo aqui, mostra e reflete essa realidade. A realidade do momento que ele viveu com Saul e com Doeg, principalmente com Saul, também com Doeg, nessa dificuldade de eles estarem tramando contra Davi. Veja bem o que diz esse salmo, eu vou ler em outra versão. Preste atenção nas palavras, diz assim: ó Senhor, livra-me dos perversos, protege-me dos violentos, dos que tramam mal em seu coração e provocam tumultos o tempo todo. A sua língua fere como uma serpente, veneno de víbora goteja de seus lábios. Ó Senhor, protege-me das mãos dos perversos, guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos me prepararam uma armadilha, estenderam uma rede, armaram ciladas ao longo do caminho. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Deus, ouve, Senhor, as minhas súplicas. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges, me protegeste no dia da batalha e continua me protegendo. Senhor, não dês aos perversos aquilo que eles desejam. Não permitas que os seus planos maldosos sejam bem-sucedidos, para que eles fiquem orgulhosos, se encham de orgulho. Sejam destruídos os meus inimigos pelo mesmo mal que tramam contra mim. Caiam sobre eles brasas ardentes. Sejam atirados no fogo ou em abismos, poços fundos de onde não poderão escapar. Não permitas que os mentirosos prosperem em nossa terra. Derrama calamidade sobre os violentos, sobre eles. Sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos, Ele fará justiça aos pobres. Certamente, os justos louvarão teu nome, os íntegros viverão em tua presença. Meus irmãos, esse salmo então nos traz essa depravação, a depravação da língua, e o salmo diz que ela será tratada adequadamente por Deus. E como o salmista canta então essa verdade? Alguns pontos para meditarmos e crescermos e sermos edificados nessa noite. Em primeiro lugar, identificando o mal. Olha o versículo de 1 a 3, está nos dizendo isso. Primeiramente o versículo 1, leia comigo, diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Davi pede o livramento desse homem violento, um homem que está ali maquinando, ou seja, pensando, planejando maldades, queria realmente matar Davi. É interessante notar que essas maldades aqui eram maquinadas e provocadas com um instrumento muito poderoso, muito inflamável. Versículo de número 3. Olha só o que diz o versículo de número 3. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. É interessante, Davi não traz aqui uma espada, um revólver, uma bomba atômica, né? Não tinha na época, né? A espada sim tinha. Mas ele traz aqui, aguçam a língua como a serpente. Então ele percebe e ele demonstra e ele canta isso, como é forte a língua e como ela pode destruir. E esse texto nos faz lembrar a tentação na queda do homem, não é? Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então a fala do maligno ali parecia ser boa, agradável. Parecia ser esclarecedora. Não era uma fala assim, já logo dando ali a noção de que era o mal, não é? Me parece que os adolescentes hoje estudaram sobre o diabo, não é?
E ele se apresenta aqui no início como uma serpente, mas uma serpente trazendo uma mensagem que é envolvedora ali. Começa com uma pergunta, começa com uma provocação, querendo fazê-la pensar e mudar a sua mente. No fundo, essa língua estava provocando discórdias, iras, dissensões e, por fim, a própria morte. Davi, então, aqui, voltando a ele pede para ser livrado dessa língua venenosa, que fala com ar de ajuda, mas quer provocar a morte e a destruição. Spurgeon comenta assim: Davi não pede tanto contra um indivíduo, mas contra a espécie que ele representa, ou seja, o ser cuja melhor descrição é o homem mau. Hoje, meus irmãos, também somos afetados por esse mal da língua. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso, Romanos 3:13, fala assim: a garganta deles é sepulcro aberto. Ele está citando outro salmo. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. E continuando o texto, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Então, o texto bíblico nos chama para atenção para a gravidade e a força que tem a língua, como ela pode destruir. E Spurgeon, depois, mais à frente, ele comenta assim, não olhando só para os inimigos externos. Ele fala assim: tão depravados nós somos, por natureza, que as criaturas mais venenosas são os nossos tipos adequados. A antiga serpente não apenas nos inoculou com o seu veneno, como fez com que nós mesmos produzíssemos veneno semelhante. Spurgeon é forte no comentário dele. Ele está debaixo dos nossos lábios, e aí ele é livremente usado quando nos iramos, ou quando desejamos nos vingar daquele que tem nos provocado. A Bíblia nos mostra então que esse perigo que Davi canta para o inimigo dele, quando lemos a Bíblia toda, nós percebemos que esse inimigo não é só externo, mas ele também é um inimigo interno. E ele tem que ser identificado. Porque muitas vezes é fácil a gente ouvir a mensagem e falar: não, fulano, ainda bem que falou essa mensagem para fulano. Não é? E aí, se o fulano não está, ele falou: que pena que fulano não estava aqui para ouvir essa mensagem. Quando, na verdade, deveríamos olhar para o espelho e falar o seguinte: olha, a Bíblia está falando profundamente no meu coração. E identificar o mal que também está dentro de nós. Segundo lugar, como ele canta essa verdade? Suplicando pela proteção divina. Então, do versículo 4 ao versículo 7. E vamos ler o 4 e o 5 juntos, primeiramente. Diz assim: guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Então, Davi, reconhecendo e identificando o problema, ele agora clama a Deus a proteção, ele pede a proteção ao Senhor. Senhor, me proteja, me guarde. Ora, Davi era um grande guerreiro, e ele reconhecia que um dos inimigos mais fortes era a língua, que pode destruir, tem um poder destruidor muito grande. E ele pede a proteção de Deus. De Deus. Alguém disse que uma fala contra alguém é como se você fosse no alto do monte, escrevesse todas aquelas palavras em vários papéis, no monte que tem um bom vento, e jogasse aquilo ali. Aquelas palavras como se fosse aqueles papeizinhos ali no alto do monte, e ela se espalha. E nunca mais você consegue recolhê-las. Davi reconhecia, então, a força que é a língua e como ela poderia provocar grandes destruições. Por isso ele pede a proteção de quem? De Deus.
Spurgeon comenta que frequentemente ocorre que quanto menos dizemos aos nossos adversários, e quanto mais dizemos ao nosso melhor amigo, o Senhor, melhor será o resultado para nós. E se dissermos alguma coisa que não seja para o Senhor, talvez não tenha muito resultado. Então nós percebemos aqui Davi indo no lugar certo, clamando aquele que pode guardar. Leia comigo o versículo 6 e o versículo 7. Digo ao Senhor, olha ele dizendo aí, digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Então Davi estava em batalha e sabia que enfrentaria outras batalhas ainda na sua vida, contra inimigos fortes, e ele não poderia vencê-las sem a presença de Deus, sem a bênção do Senhor, sem a proteção do Senhor. O Senhor é que protegia nas batalhas. Veja que Golias estava com todas as suas armaduras, e um grande gigante forte, e pensou que estava protegido, mas uma pedra foi e atingiu exatamente um local ali sem proteção. Davi sabia disso. Davi enfrentou Golias sem as armaduras. Davi sabia que a proteção vem do Senhor. 2 Coríntios 1:9 diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Quem nos protege, então, é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor. Quando se levantam e falam mal contra nós, quem vai nos guardar? É Deus. Quem vai impedir que essas palavras espalhadas ao vento nos prejudiquem? É o Senhor. Hoje esse instrumento continua sendo usado pelos homens. E o pedido do crente, então, é que o Senhor o proteja. Nós não conseguimos ficar livres do mal sem a presença de Deus. Principalmente hoje no mundo conectado. Hoje não é nem mais o papelzinho que eu falei que joga lá no monte, não é? Você pega isso e digita ali na mídia social e pronto. Nem depende mais do vento. Ele vai até do outro lado do mundo, na velocidade da luz. E as falas caluniadoras, então, podem acabar com as pessoas, não é? Você lança uma calúnia, pronto. Aquilo ali já, mesmo que lá na frente se comprove que não era verdade, já destruiu muita coisa. Nós sabemos, por exemplo, um caso de uma calúnia feita nas redes sociais, que levou uma garota a tirar a sua própria vida. Ela não suportou aquela pressão e era uma calúnia. Só o Senhor pode nos guardar, meus irmãos, neste mundo mau, e nos guardar do poder da língua caluniadora. Apenas o Senhor nos protege e protege o seu povo. Terceiro lugar, como ele canta essa verdade, meus irmãos? Ele canta o tratamento do mal. Ele canta o tratamento do mal. Leia comigo o versículo 8. Fala assim: não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu mau propósito. Nessa parte, então, os pedidos de Davi começam a ter um som profético do que aconteceria com os inimigos do Senhor. Os seus desejos não seriam cumpridos, e na situação de Davi, então, a sua vida seria protegida, e o Senhor o sustentaria. Leia comigo o versículo de número 9. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubram-os a maldade dos seus lábios. Veja, então é como se fosse um som profético, então, né? Os que tramaram a morte, isso aconteceu, os que tramaram a morte contra Davi, o mal a Davi, esses pereceram. Lembramos de Saul, que estava numa batalha e foi ali atingido e ferido, e ele mesmo tirou a sua vida, para evitar uma vergonha de ter morrido ali diante dos seus inimigos. Leia comigo o versículo de número 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. De novo, o som profético, então, e esse versículo
nos mostra uma realidade ainda mais intensa, pois essas figuras aqui colocadas, elas estão muito conectadas com o destino final dos ímpios, dos inimigos de Deus. Brasas vivas, sejam atirados ao fogo, sejam lançados no abismo. Isso aqui nos lembra o inferno, o lago de fogo, o enxofre, a segunda morte. E de lá não é possível sair. Ele termina para que não mais se levantem. De lá não é possível sair. Esse tom profético, então, continua um pouco mais à frente, versículo de número 11, leia comigo. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Apesar de termos a esperança do julgamento final no inferno, também nesse mundo, Deus usa os seus, como algum teólogo diz, mini julgamentos. Deus manda pequenos julgamentos em momentos específicos para aquelas pessoas que estão caluniando, trazendo mal. E a gente vê alguns exemplos disso, é só pesquisar que você vai ver. Às vezes a pessoa fala um mal contra o outro e acontece exatamente isso com ela. Então, meus irmãos, hoje o crente também tem a certeza do tratamento para o mal. É o Senhor que trata, é o Senhor que cuida de nós, é Ele que faz esse julgamento e Ele que dá esse tratamento, e o tratamento final mostrado em Apocalipse é muito forte. Leia comigo Apocalipse 21, 8. Veja que o texto está sendo claro. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, todos que se levantam de forma caluniadora e mentirosa serão punidos. No texto não dá muito refresco aqui. Deus tratará assim. E nesse mundo também Ele limita a ação dessas pessoas. Eu falei sobre os mini julgamentos, e nós temos um exemplo interessante. Logo em Atos, no início da igreja, nós tivemos ali os irmãos trazendo ofertas, doando de forma espontânea, voluntária. E nós tivemos um casal que os irmãos conhecem, e esse casal que chamava Ananias e Safira. Muito bem, meus irmãos. Eles queriam doar, mas não queriam. Quem sabe eles queriam mostrar que estavam doando, não é? Eles não eram obrigados a ofertar. Mas eles venderam um terreno e combinaram entre eles, olha, vamos dizer que nós vendemos o terreno e doamos tudo. Mas vamos reter uma parte aqui. Então vamos dizer que o terreno foi mais barato. Né? E fizeram isso. Quem sabe para se mostrar. E só que Pedro estava atento, estava em comunhão com Deus, e o Espírito Santo mostrou para ele, e ele olhou e falou, Ou quem sabe Pedro conhecia os preços dos imóveis, né? Quem sabe Pedro trabalhou um pouco nessa área também. Ele falou, não, aquele terreno por esse preço? Ananias, fala para mim, o que você fez? Atos 5:3. Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E o que aconteceu com Ananias? Nós sabemos. Na mesma hora, virou para trás, morreu. Não é? E eles enterraram até rápido, né? Porque enterrou antes de chegar a Safira. E ela chega e Pedro repete a história. O que aconteceu? Foi por tanto que vendeu o terreno? Foi. Você também está envolvido, então não é mentira? E acontece a mesma coisa com ela. Julgamento do Senhor, julgamento do Senhor. Então Deus limita o mal nesse mundo
para que o mundo não seja totalmente destruído. Como eu disse, os mini julgamentos são feitos aqui pelo Senhor no tempo que Ele entende que são os melhores, e tudo que o Senhor faz é o melhor. Então, seja na terra ou no último minuto, no último período, no último dia, o mentiroso será tratado pelo Senhor. Como que Davi canta essa verdade em quarto lugar? Ele canta o refrigério do justo. Vamos ler os versículos 11 e 12 juntos. Diz assim, vamos ficar em pé e vamos ler. Versículos 12 e 13. 12 e 13. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Podemos sentar. Por fim, então, o salmista profetiza que o oprimido e necessitado sempre serão guardados por Deus. Davi se sentia assim, não é? Perseguido, oprimido, e ele esperou no cuidado do Senhor. E ele foi salvo, e ele agradeceu ao Senhor, ele rendeu graças ao Senhor, ele teve esse refrigério e essa gratidão no seu coração, e no versículo final ele amplia isso para todo o povo. Os justos renderão graças ao Senhor. Aqueles que buscam a verdade, aqueles que defendem a palavra de Deus, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, esses renderão graças a Deus. Então a fé de Davi, meus irmãos, caminha com toda a igreja de Cristo, com toda a igreja hoje. Não apenas a fé, mas o próprio Deus caminha com a sua igreja, pois o texto termina que os retos habitarão na presença do Senhor. Então Deus caminha conosco, enfrentando as dificuldades parecidas com Davi, talvez não tão fortes, ou quem sabe até fortes, muito fortes. O Senhor está conosco. Derek Kidner tem um comentário interessante, ele fala, a palavra que se emprega para causa, aqui, no versículo 12, sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. Ele fala que é uma expressão jurídica, e é reforçada por direito na segunda linha, também tem essa palavra direito. O dever do rei diante do povo, nessa esfera, era uma lembrança constante de que Deus, como rei, levaria esse assunto muito a sério. Em última análise, não poderá haver qualquer questão não resolvida na administração do Senhor. E como que o Senhor fez isso? Qual foi a administração do Senhor para isso? Foi a redenção na cruz de Cristo. Jesus, então, ele vem resolver toda essa questão. A proteção que Davi recebeu lá foi causada, e o sofrimento que ele teve, essa proteção foi resolvida na cruz, foi por causa de Cristo, por causa do sacrifício do Senhor. Para que Davi fosse salvo, Jesus Cristo foi crucificado. Jesus foi para a cruz. Para que Davi não morresse naquele momento, Jesus passou pela morte. A redenção de Cristo é aquela que nos traz a certeza, meus caros irmãos, a certeza de que Deus está conduzindo todas as coisas e que podemos confiar nele e que um dia nós teremos refrigério em nossa alma. Assim, se passarmos por sofrimentos da língua mentirosa, confiaremos no Senhor então. Temporariamente podemos sofrer, mas no final, meus irmãos, no final, o livramento está à nossa espera, livramento de todas as nossas dores. Então, concluindo, o crente canta o tratamento de Deus com o mal, sabendo que o mal não é só externo, é interno também, mas confiando no remédio que Deus dá, confiando na eficácia da obra do Altíssimo, rendendo graças a Ele por tão grande salvação. Como viveremos então, meus irmãos? Aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos lutando contra a língua. Não apenas para sermos protegidos das calúnias alheias, mas clamando para sermos libertos da nossa própria fala, do nosso próprio mal, do nosso próprio erro, da falha em nos controlar.
Tiago 3,2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Lutaremos para sermos perfeitos varões, controlando toda a nossa vida e controlando a nossa fala. Lutaremos, então, contra a língua, contra esse poder destruidor da língua. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, viveremos confiando no Senhor. As promessas de Deus não falham. Podemos entrar nessa batalha, nessa terra, e saber que a vitória é certa. Deus nos salvará e já nos salvou. Deus prometeu que vai nos proteger do mal que se levanta contra nós para nos derrubar. Deus prometeu que nos santificaria até o fim. Ou seja, o próprio mal que está em nós está sendo tratado pelo Senhor. E Ele vai nos guardar até o final. Matthew Henry comenta assim, certamente os justos habitarão na presença de Deus. Ele começa: certamente os justos habitarão na presença de Deus. Não é uma suposição, não é uma probabilidade para os estatísticos. Não, é certamente. Estarão na presença de Deus e lhe darão graças para todo o sempre. Isto é verdadeiro. Isso é um agradecimento, é uma gratidão que está no nosso coração, que nós devemos trazer todos os momentos. Devemos usar, então, esse conhecimento e essa libertação das coisas deste mundo para servir a Deus de maneira alegre, de maneira íntima, de maneira adequada, de maneira confiante. Viveremos confiando no Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos rendendo graças a Deus por esse livramento eficaz. A certeza que temos nos faz render em adoração, como o final do texto, dar graças ao Senhor, como pregamos hoje de manhã, ter gratidão em nosso coração, nos encontrando para louvar a Deus, como fizemos essa noite, estamos aqui, por mais que, choveu, como disse o presbítero, choveu, vamos lá, vai dar para ir sim. A chuva talvez queira nos deixar tristes e parados em casa, mas nós nos levantamos e nós vamos à casa de Deus. São muitos empecilhos que se levantam, mas quando nós conhecemos mais e mais o Senhor, nós queremos adorá-lo, meus irmãos. Queremos adorá-lo. Olha o comentário aqui de Matthew Henry, ele fala assim: aqueles que, embora mal falados e mal utilizados pelos homens, são justos aos olhos de Deus, sendo justificados pela justiça de Cristo. E essa justiça lhes é imputada pela fé. Pela fé. E assim nós vivemos, então, retamente diante do Senhor e em gratidão, dando graças ao Senhor por essa justiça que nos fez justos. Essa justiça que nos fez justos. E por essa bênção da graça e misericórdia que o Senhor teve para conosco. Viveremos nossa vida, então, meus irmãos, em todas as áreas para o louvor do Senhor, sabendo que somos protegidos e guardados. E eu queria ler novamente esse versículo final de Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A Bíblia nos mostra como devemos viver então a nossa vida, o que devemos falar, palavras que edificam, palavras que adoram ao Senhor. Portanto, meus irmãos, que da nossa língua não saiam palavras como a do lobo mau, mas que saiam palavras que edifiquem os outros, palavras que adorem ao Senhor e palavras de gratidão eternamente pelo que o Senhor fez por nós. Que Deus nos abençoe.